Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o quadrado ABCD da figura a seguir, em que G é o ponto médio do segmento CD, F é o ponto médio do segmento AC, e o segmento AE é igual ao segmento EF, que são iguais a 1/4 do segmento AC. A razão entre a área do quadrilátero EFGD e a área do quadrado ABCD é... Então, ele quer aí a razão entre duas áreas. Lembrando para ti que razão entre essas áreas é estabelecida pela relação entre elas, é numa escrita uma em cima da outra. Então eu quero aqui a área do quadrilátero EFGD em relação à área do quadrilátero ABCD. Então tem que calcular esta área e fazer a comparação. Para que essa resolução fique com mais espaço, né? Com um formato mais adequado visualmente, eu vou fazer uma outra lâmina com essa figura ampliada. E aí vou estabelecer o procedimento resolutivo, então, com essa figura maior. Tá aí, ó. E aí, lembrando, né? O que ele quer é a razão entre as áreas. Então, razão entre a área do segmento EFGD, e aqui é interessante salientar, né, que quando eu vou organizar uma razão, sempre o primeiro a ser citado, ó, que é o quadrilátero EFGD, ele fica no numerador, e a área do quadrado ABCD, que vem depois, fica no denominador. Então é assim que eu escolho quem vai em cima e quem vai embaixo. Então, embaixo é a área do ABCD, que dá para dizer que é a área total, né, a área do quadrado inteiro. E aí então eu vou estabelecer o raciocínio. Como que eu posso calcular a área dessa figura aqui, ó, primeira, que é a área EFGD? Bom, observa que não se trata de um quadrilátero comum, não é um quadrado, não é um retângulo, não é um trapézio, né? O cara pode olhar e pensar de repente, trapézio, mas observa que esse lado não é paralelo ao contrário, e esse lado também não é paralelo ao seu contrário, ao seu oposto. Então não se trata aí de trapézio. Como que eu vou calcular a área dessa figura? O que é mais adequado aqui é justamente dividir essa figura em dois pedaços, em duas partes, em dois triângulos. Então observa que eu vou dividir aqui, ó, esta área aqui em dois triângulos. Acho que essa divisão aqui vai ficar boa. Vou ficar dois triângulos retângulos, né? Olha só, aqui eu tenho um triângulo. Eu poderia pensar em dividir assim também, né? Só que aí essa área vai ficar mais complicada de ser calculada. Então essa divisão aqui ela fica mais simpática. Só vou mudar aqui a cor dessa linha, que não ficou muito boa. Então desse vértice aqui até esse aqui. Agora sim, ficou melhor. Então aqui eu vou chamar isso de área 1 e esse outro triângulo de área 2. E aí, calculando a área dessas respectivas áreas, né, eu somo e obtenho a área pintada. Aqui eu sei que é ângulo reto, né? E aqui eu tenho um ângulo reto. Por quê? Porque essa linha, se tu observar, ela seguiria até aqui, ó, formando uma diagonal. E o ângulo entre as diagonais de um quadrado, né, formam 90 graus. Ok. E aí então eu vou para a área 1. Como ele não me dá nenhuma medida, eu vou supor que este pedaço aqui, ó, é A. Eu podia dizer que todo o lado do quadrado é A. Isso é o que normalmente se faz nesse tipo de exercício. Mas aí quando eu vou precisar para calcular a área 1 aqui, ó, que é a área desse triângulo, os lados desse triângulo mediriam A sobre 2. Ó, e aqui A sobre 2. Aí eu vou ter esses procedimentos fracionários aí que às vezes pode complicar um pouquinho mais adiante. Então o que eu vou fazer? Em vez de chamar todo lado de A, eu vou chamar todo lado de 2A. Ou seja, essa metade aqui é A, essa metade aqui é A. E tudo isso aqui, ó, é 2A. Isso vai facilitar o cálculo. E aí pensa, se isso aqui é A, esse lado GF aqui que vai até o centro aqui, ó,
esse lado aqui, ó, esse pedaço também mede A. Então a área 1, na realidade, que é a área de um triângulo, que a gente sabe que é base vezes a altura sobre 2, esta área 1 ela vai ser igual a base e a altura do triângulo quando ele é retângulo são respectivamente representadas pelos catetos. Então eu tenho A vezes a altura, que também é A, sobre 2. Então aqui dá para chamar isso aqui de base, isso aqui de altura, que também mede A, base vezes altura, A vezes A sobre 2. E aí eu tenho que a área 1 está pronta. É A ao quadrado sobre 2. E aí eu vou fazer a área 2, que também se trata de um triângulo retângulo. Portanto, também é base vezes a altura sobre 2. Claro que a base é a altura do segundo triângulo, né? Seria B1, B2 vezes H2, sei lá. Então, base vezes a altura sobre 2. E aí, eu tenho que a área 2 é igual. Bom, nesse triângulo, aqui eu tenho um cateto e aqui outro cateto. Então, base e altura são esses catetos aí. Se eu considerar isso aqui como sendo base e isso aqui sendo altura, essa base aqui, ó, esse primeiro cateto, se tu observar, é metade da diagonal do quadrado grande. Bom, então vou pegar um auxílio aqui, ó. A diagonal do quadrado grande, sabemos que é lado raiz quadrada de 2. Então, a diagonal do quadrado grande, o lado é 2A, lembra, né, que eu atribuí 2A para o lado. 2A raiz de 2. Então, a metade da diagonal, que é o que eu estou querendo, né, que é D sobre 2, que eu estou chamando aqui de base, ó, metade da diagonal. Então, essa base, que é a metade da diagonal, é 2A raiz de 2 sobre 2. Cancelo os 2, e aí eu tenho a base igual a raiz quadrada de 2. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 vezes a altura. Lembrando, de novo, a altura é esse pedacinho aqui, que é o outro cateto. E aí, se eu pensar nesse pedacinho, diz que o EF, que é igual ao AE, ó, esse pedaço aqui, AE, é igual a esse pedaço AF, que é 1/4 do AC. Ou seja, é 1/4 da diagonal, né? A diagonal é AC. Então, 1/4 da diagonal. Então, 1/4 da diagonal é diagonal dividido por 4. Como eu já tenho a diagonal pronta é 2A raiz de 2. Então, isso é 2A raiz de 2 divide por 4. Simplifica-se por 2. E eu tenho, então, A raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é este pedaço aqui. Então, A raiz de 2 vezes A raiz de 2 sobre 2, base vezes altura, e aqui ainda sobre 2. Vou fazer bem devagar para ti. A2 é igual a vezes A ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, isso aqui vezes 2 sobre 2. E aí, sobre 2 de novo. Lembra que aqui, ó, é um invisível, 1 vezes 2, 2. Aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2, resultando aí que a área 2 fica A ao quadrado sobre 2. E aí eu posso efetuar aqui a soma das áreas. A1 mais A2, que é a área do quadrilátero sombreada. A área 1 é A ao quadrado sobre 2. E a área 2, observa, também deu o mesmo, né? A ao quadrado sobre 2. Então, isso vai dar A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado.
conserva aqui 2 vezes 2, conserva o denominador 2, cancela, e a área do quadrilátero EFGH resultou A ao quadrado. Então, em cima aqui, ó, na minha razão, eu consegui a soma das duas áreas, A ao quadrado. E agora eu vou para a área do ABCD, do quadrado ABCD, que essa é mais fácil, né? É a área de todo o quadrado, lembrando que a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, esta área do quadrado é igual. O lado eu atribuí 2A elevado ao quadrado. Isso resulta 2 ao quadrado 4, 4A ao quadrado. Então, aqui embaixo, 4A ao quadrado. Cancela A ao quadrado com A ao quadrado. Em cima resta 1, e embaixo resta 4. E a razão, então, obtida é de 1 para 4. 1 para 4, eu observo, e eu tô sem a lâmina aqui, né? Vou voltar. Então, a razão deu 1 para 4. E 1 para 4, eu observo isso na alternativa A. Ok? Então, isso aí é um procedimento resolutivo que eu obtive atribuindo valores algébricos para os lados ou para as medidas aí dessa figura. Um outro procedimento que eu acho bem válido eu colocar nessa resolução para o teu ganho didático e nos teus estudos é, em vez de fazer esse raciocínio mais típico, né, de repente mais bonito, atribuindo-se valor algébrico para aqueles segmentos desconhecidos, eu posso aí, em vez de atribuir um valor A ou 2A, atribuir um valor numérico. Eu vou inventar um valor para medida. E aí eu vou então mostrar como ficaria a resolução. Vai ficar ela mais curta, né? Porque eu fico com menos elementos algébricos, menos letras nos cálculos. Então isso de certa maneira dá um conforto maior aí na hora de resolver. Então está aqui a mesma figura e eu vou fazer a mesma resolução. O início vai ser igual, que é a divisão do quadrilátero EFGD ou DGFE, sei lá. Eu vou dividir esse quadrilátero da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou dividir em 2 triângulos retângulos, lembrando aqui área 1 e aqui área 2. Reforço que aqui eu tenho um ângulo reto, triângulo retângulo, e aqui um outro ângulo reto, triângulo retângulo. E a área sombreada, mais uma vez, eu lembro para ti que vai ser a área 1 mais a área 2. O que eu quero aqui é a razão, que é a área do EFGD para a área do triângulo ABCD. Bom, então, para eu fazer esta área 1 aqui, que é a área de um triângulo retângulo, olha só, em vez de atribuir aqui A e A, fazendo com que o lado do quadrado resulte 2A, eu vou atribuir um valor numérico. E é interessante que eu coloque aí um valor par. Por quê? Eu observo que a área do triângulo é um lado vezes o outro sobre 2. Então, para não correr o risco dessa divisão não se executar, né, eu vou colocar um valor par aí, ok? Só precaução. Então, aqui eu vou atribuir um valor 2. Aqui também automaticamente fica 2, né? G é o ponto médio de CD. Então, o G está bem no meio, 2 para cá, 2 para lá. E esse lado todo do quadrado acaba como 4. E aí, olha só, fica mais fácil, porque a área 1, que é base vezes a altura sobre 2, ela vai ser armada como a base é 2, vezes a altura aqui, ó, é o outro cateto, também será 2, sobre 2. E aí eu tenho que a área 1
vai resultar 2 vezes 2, 4. 4 divide por 2 é 2. Então já fiz a área 1. Foi bem mais fácil. A área 2, que também é base vezes altura sobre 2, é a área de triângulo. Triângulo, retângulo, mais uma vez, é um cateto vezes o outro, divide por 2. Então, esse cateto aqui, ele é metade da diagonal, como nós vimos antes. A diagonal do quadrado, lembra que é lado raiz quadrada de 2. Então, a diagonal desse quadrado, o lado é 4. Então, é 4 raiz de 2. A metade da diagonal, que é essa medida aqui, ó, metade da diagonal, porque a diagonal inteira viria até aqui, a metade da diagonal, d sobre 2, é igual a 4 raiz de 2 sobre 2. Isso vai me dar 2 raiz de 2. Então, a minha área 2 aqui começa com 2 raiz de 2 vezes esse h. Esse h é isso aqui, ó. EF. E aí lembra que EF é 1/4 da diagonal. Então, EF, vou fazer aqui do lado, EF é igual a diagonal dividido por 4. Então, esse EF, a diagonal é 4 raiz de 2, eu já tenho calculada lá, 4 raiz de 2, divide por 4, cancela 4 com 4, e EF resultou raiz quadrada de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E aí, a área 2 vai resultar raiz de 2 aqui, ó, vezes raiz de 2, isso vai dar raiz de 4, que é 2. Então, em cima eu tenho 2 vezes 2 sobre 2. 2 vezes 2, 4. 4 por 2 dá 2. E a área 2 resultou 2. Lembra, ó, que na outra resolução, a área 1 havia também ficado igual à área 2. Deixa eu voltar para ti aqui, ó. Olha só, a área 1 havia dado a ao quadrado sobre 2. E aqui a área 2 também tinha dado a ao quadrado sobre 2. Então, isso se repetiu aqui. A área 1 e a área 2 são iguais e são iguais a 2. Aí eu vou somar, então, essas áreas, né? A área sombreada, vou fazer aqui do lado. Vai ser área 1, 2, mais área 2, que também é 2. 2 mais 2, 4. Então, isso é a área sombreada, isso é a área EFGD. Então, aqui em cima vai o 4. E embaixo vai a área do quadrado ABCD. Bom, daí fica fácil, né? Porque a área do quadrado, a gente viu que é lado ao quadrado. O lado do quadrado eu atribuí 4. 4 ao quadrado, que dá 16. Então, aqui embaixo dá 16. Simplifico isso por 4. E eu obtenho a razão, de novo, 1/4. Confirmando, lembra que isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que essas duas resoluções aí te permitam um crescimento dentro dos teus estudos, né? Te agradeço pela visita, um forte abraço e até a próxima.